dois, três, quatro. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Ai. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me inundar, vem me inundar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me inundar, vem me inundar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti
eu nada temerei. Tu és santo. Tu és digno de louvor. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinas. Aleluia. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa, então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. E toda morte ou sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa, então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. E toda morte ou sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. E toda morte ou sofrer
Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Senhor Deus, Pai, muito obrigado mais um dia de vida, Pai, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, Pai, obrigado porque em meio a essa dificuldade o Senhor está no controle de tudo, nós sabemos, e nos ajude a confiar nisso, Pai, nos dê tranquilidade, acalme o nosso coração, Deus, e abra a nossa mente e o nosso entendimento para aprender um pouco mais de Ti hoje, Pai. Te pedimos mesmo, Pai, esteja cuidando de nós, é o nome que eu peço e agradeço, amém. Amém. Galera, estamos fazendo a nossa viagem em Gálatas aí. Se tiver com a sua Bíblia aí, abra ela em Gálatas, capítulo 3 hoje. E o Leozinho que vai trazer a mensagem para a gente hoje. Prestem atenção nele aí, e aí é só alegria. Então, bora lá, galera. Vamos fazer hoje aí Gálatas capítulo 3. Vocês estão me ouvindo direitinho? Show de bola. E para já por medo no 6, já vou falar que eu vou fazer esse estudo hoje de um jeito um pouquinho diferente, né? Porque eu não queria fazer simplesmente do jeito de passar a mensagem. Eu queria que... A gente vai fazer junto. Já vou falar o que vai por medo no 6, a gente vai fazer esse estudo junto. Esse é um capítulo que eu acho ele bem importante de entender direitinho tudo que ele está falando, mas que ele pode ser bem complicado de entender também. Mandei para algumas pessoas, pedi para que elas lessem antes, me mandassem o que elas estavam entendendo, o que elas não estavam entendendo, e eu vi que realmente ele gera algumas confusões. Então, eu queria que a gente fizesse mais um estilo de estudo para a gente estar lendo junto, e o propósito é que a gente consiga entender direitinho tudo que esse capítulo fala e tudo que tem que saber para poder estar entendendo ele também. Aí, e agora vem a parte que vai por medo no 6. Como que a gente vai fazer isso para ficar divertido? Vê se... Compartilhei minha tela? Estão vendo minha tela? Tá bom. Sim. Ok, então essa é a tela dos slides que a gente vai estar passando e vai estar assistindo. E agora eu vou apresentar para vocês o que eu chamo de a roleta da discórdia, mano. Por quê? Porque ela vai girar, mano. E ela vai girar e vai cair em uma das pessoas que estão aqui. E essa pessoa vai ter que responder as perguntas que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar fazendo um jogo de perguntas e respostas, tanto para estar lembrando que a gente já viu, tanto que para estar lendo junto tudo isso daí. Agora eu preciso saber quem aqui não está aqui, porque senão vai ficar gente demais. O Ícaro não tá, né? Ou ele tá juntando a Meet? O cara tá aqui. Eu tô aqui. Mas ele tá... Ah, você tá aí, você tá com... Ou você tá juntando a Meet? Não, tá aqui, tá ali, tá lá embaixo. Só não tá o Wallace. Tá faltando só o Wallace. Tá faltando só o Wallace. Vocês viram a foto que ele colocou pra mim, né? Ó, Não presta vi. atenção na foto que ele colocou pra mim, esse cavalo. Quem? Eu não pus foto nenhuma, já veio assim. Que mancada! Deixa ele. Ó, o Marcelo tá chegando, põe o Marcelo aí também. Ixi, eu não consigo pôr foto pra ele mais. Mas o nome dele tá aqui já. Marcelo. Tá ali, ó. Fica roxinho. Tá bom, então vamos começar o nosso jogo. Então valendo 10 pontos primeiro para quem vai responder a primeira pergunta. E a primeira é bem besta, só pra... Eu quero saber qual que é o prêmio. É um churrasco aqui em casa. Só que vocês têm que vir aqui para Campinas, né? Aí fica difícil. Legal. É legal você. Muito da hora você. Isso é legal. Primeira pergunta. Quem escreveu a carta aos Gálatas? Pera aí, vai rodar, né? Bia. Cadê a Bia? Bia? Não, mas não foi Lucas que escreveu as cartas de Paulo? Oi. Oi? Tudo bom? Paulo? Mas não tinha, né? Pera aí. Quem escreveu a carta aos Gálatas? Alô? Paulo.
Opa, essa daí é só pra. Era só pra. É pra dar um ponto de graça pra você, né? Tá bom, parabéns. Segunda, por que ele escreveu essa carta? Vamos girar a roda da Discord aqui. Guilherme. Essa pergunta já pode ser um pouco mais complexa. Caraca, mano. Você prestou atenção nos 2 últimos estudos, já dá para ter uma ótima noção do que ele está querendo fazer aí. Por que ele escreveu essa carta? Eu tenho tempo ou não? Ah, teoricamente não. Mas assim, eu acho que todo mundo quer fazer outras coisas também, né? O cara quer pesquisar no Google, mano. Tá, né? No Google não, vou ver na minha Bíblia mesmo. Não, para ver na Bíblia você tem, claro. Vai no índice. Já tô deixando pronto aqui o som do erro. Vai, pode falar. Ó. Nossa, cara, eu não sei, eu vou chutar. Eu vou, para não enrolar muito. Porque Paulo ele mandava cartas para as igrejas e foi uma igreja que ele visitou e depois ele queria ter uma continuidade, um contato com eles mesmo de longe. Sim fica fácil, né? Foi por isso que ele mandou todas as outras cartas. Mas eu não posso dizer que você está errado. Porque realmente ele mandou para manter um contato. Mas tinha um propósito que a gente vai voltar nele já depois. Mas tá bom, Guilherme. Ok, você deu uma migué, mas você conseguiu. Terceira, qual foi o apóstolo que Paulo confrontou pela hipocrisia? A gente viu isso antes de ontem com o... Quem que deu um? Terço mesmo? O César, né? Vamos lá, vamos girar. Mateus. Essa é só foto do WhatsApp, tá bom? Não tem o que fazer. Nossa, igualzinho ele, ó. Qual foi o apóstolo que Paulo confrontou pela hipocrisia ali no capítulo 2? Qual foi o apóstolo que Qual foi o apóstolo que Paulo... Calma aí. Tô calmo. Acho que foi Pedro, né? Acho ou tem certeza? Eu não tenho outro chute. Mas seu chute tá certo. Ótimo, muito bom. Paulo confrontou Pedro, então, pela hipocrisia. Quarta pergunta. Quem eram os gentios? Isso é fácil. Você vai responder. Olha só! Essa que acabou de aqui, ó. Essa aqui é fácil. Vamos ver. Daí ela erra, né? Vai, Jéssica. Tá no mudo? Não. Os gentios, acho que é dos não-judeus? Sim. Pois é, né? Tinha o povo judeu e os gentios eram todos os que não Pertencia. eram judeus, né? Os que não pertenciam àquele povo, que qualquer outro povo era então os judeus. Quem foi Abraão? Vamos ver. Tem umas perguntas que podem fugir até do próprio texto, mas é porque para ir direcionando a nossa conversa. Quem foi Abraão e que promessa Deus fez a ele? Coloca no mudo. Olha, Guilherme de novo. Vamos ver se é o bom mesmo. Eu não quero migué dessa vez, quero ver se você sabe mesmo. Abraão foi pai. Não vem falar que foi um personagem da Bíblia. Deus prometeu abençoar ele. Não, a promessa que Deus fez para ele é que ele seria pai de multidão, né? Sim. O pai de Várias promessas. Várias promessas ele fez, na verdade, né? E essa foi uma delas, sim. Abraão está aqui, né? E a gente vai dar uma passadinha rapidinho nessa promessa, o que Deus falou para ele antes de continuar. Deus falou para Abraão lá em Gênesis 12, de 1 a 7, né? Essa foi a promessa. Sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim partiu Abraão, reticente, e vieram à terra de Canaã, reticente, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: ao seu descendente darei esta terra. E um outro versículo que a gente vê sobre Abraão um pouquinho depois, esse daqui, né? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça.
essa justiça aqui que diz que Abraão recebeu. O que é ser justificado perante Deus? Fernanda, vai lá, mãe. O que é ser justificado perante Deus, como Abraão foi? Peguei do mudo aqui, fala aí. Não, fala aí pra mim. Ela falou que foi que é ter fé em Deus, confiar em Deus, ser justificado. Sim. Ele creu. Ele creu, né? Ter fé em Deus, ele creu. Justificado a gente pode falar que vai outras coisas também, tipo, estar em um relacionamento correto com Deus, né? Estar perdoado e ter um lugar na família de Deus, né? Estar sendo transformado pela graça de Deus. Tudo isso está ali justificado perante Deus, né? E a Escritura diz que Abraão ele foi justificado pela fé que ele teve. Ele creu em Deus e por isso ele foi então perdoado, teve um lugar na família de Deus. E aí, depois de Abraão, a gente continua aí nessa história também, que 430 anos depois veio um outro carinha também, um outro velho, né? Que a gente sabe essa história também. Marcelo. Libertou lá o povo judeu, né, do Egito, né? O povo, a nação que saiu ali de Abraão, então eles crescem, se tornam de fato um grande povo e se tornam escravos ali no Egito, e Moisés então é o cara que Deus chama para libertar eles e levar. E junto com essa libertação aí, Deus deu um esquema para eles aqui. O que está na mãozinha dele? São Os 10 mandamentos? as tábuas dos mandamentos, né? Que Deus dá ali para dar uma lei para o povo dele, o povo judeu. O que era a lei? E quantas havia? Quantas leis havia? Lucas. Quantos mandamentos? O que era a lei e quantas leis haviam? A lei é que impõe uma... meu Deus do céu. Que impõe um comportamento ou uma regra que tem que ser seguida pelas pessoas e seriam 10? Aí, Lucas, 7ª pergunta. A lei que Deus dá ali, né, começando nos 10 mandamentos, né, ele dá de fato para ser um conjunto de regras ali do restabelecimento e relacionamento de Deus com o povo dele, né? A lei que ele dá ali para que o pessoal, para que todo aquele povo estivesse obedecendo, estivesse se relacionando corretamente com ele, né? Israel era separado dos outros povos por essa lei, né? Só esse povo, só o povo judeu tinha a lei de Deus, né? Nenhum outro tinha, né? Só eles faziam parte da lei de Deus ali, só eles tinham recebido. E tinha 10 mandamentos, de fato, nas tábuas, mas de lei eram muitas e muitas mais. Na verdade, nos textos dos rabinos lá, diz que são 613. Que foi colocando outra, colocando mais um monte, foi adicionando mais um monte, né? A galera foi fazendo várias coisas. Então diz, na verdade, que eram 613 leis que tem toda ali no Antigo Testamento para o povo judeu. E aí, essa turma, né, esse povo, eles eram, então, separados dos outros por essa lei. Eles tinham que obedecer essa lei, né? E eles ficam lá 1.500 anos obedecendo essa lei. Até que, né? Estou esquecendo aqui já. Ó. E essa lei, ela tinha vários pontos que a gente conhece, alguns até bem esquisitos, bem que a gente pensa, eita, Deus falou isso aí, mano, o que isso quer dizer? Né? Quem ofender a honra de seu pai e de sua mãe será executado. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem praticar essas coisas, essa é a lei, né? Por elas viverá. E maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então parece que era uma lei bem rigorosa que o povo tinha que obedecer lá. E algumas até hoje a gente olha o que é isso, né? A gente vai estar entendendo hoje de onde que vem tudo isso. E esse povo, né, eles eram o único que tinha essa lei, eles eram um povo exclusivo de Deus, só eles faziam parte da família de Deus ali, por causa dessas leis, só eles tinham as leis e nenhum dos outros povos, que eram gentios, tinham, né? Até que, 1.500 anos depois, aparece um cara, né, que morre numa cruz por todo mundo e diz que depois disso,
tanto judeus quanto gentios, eles poderiam fazer parte da família de Deus. E os gentios? O judeu é da esquerda, o gentio é da direita, tá bom? E aí, tá bom, tanto judeus, né? Alguns judeus acreditam nisso, né? Creem em Cristo para isso, e alguns gentios também passam a crer. E os gentios estavam lá chegando, show de bola, tipo, agora a gente tá salvo também, mano. Bora pro céu e bora fazer um churrascão, mano. Só que os judeus, mano, o que dá confusão nos caras, mano? Que os caras ficaram 1500 anos obedecendo lei. Né? E de repente chega esses outros caras e eles só precisavam crer em Jesus e acabou. Então era uma grande confusão ali que os caras tinham, porque tipo, a gente tem que obedecer a lei, então eles têm que obedecer também. Todas essas leis, todas as 603, todos os 10 mandamentos, eles têm que ser justificados pelas leis, assim como a gente acredita que nós somos. E daí alguns dessas galera aqui começam a falar isso, vocês têm que ser justificados pela lei, porque é assim que nós somos justificados. Meio que eles, tipo, vocês têm que se tornar primeiro judeus para depois se virar cristãos. E aí vem mais uma pergunta. Contra o que, então, Paulo estava falando na carta dele? Eu já dei uma grande dica aí. Era aqui pro Gui ter falado e que o Ícaro vai responder agora. Contra o que Paulo estava falando na carta dele? Contra a justificação pela lei. Ele era para ser justificado pela fé. Contra a justificação da lei, era para ser justificado pela fé. Exato, era isso que ele vem e que ele fica louco para falar nessa carta inteira. É tipo, gente, qual que é o sentido de vocês estarem querendo ser justificados por meio da fé? E ele passa essa carta inteira falando isso, ele tenta de todas as formas tentar mostrar isso para eles. Lá no capítulo 1 ele fala isso através de revelação divina, né? Tipo, Deus me revelou isso daqui que eu tô falando para vocês. No capítulo 2 ele mostra, tipo, com raiva até, tipo, ele mostra o que ele fez com Pedro, porque Pedro estava caindo nessa hipocrisia. Nesse capítulo 3 ele também vai ficar com um pouco de raiva, mas ele vai usar muito de lógica, ele vai tentar argumentar com esse pessoal usando a própria lei lá do Antigo Testamento para mostrar por que isso não faz sentido. E a gente vai estar vendo isso junto. Agora eu vou querer um voluntário, que vai ser o Fabiano. Fabiano, você é meu voluntário. Como vai demorar muito para eu ficar girando esse negócio aqui até cair em você, então eu já decidi que... Calma aí, ó. Cai em você. Pronto. Você vai ser meu voluntário. E a gente tem aqui os 5 primeiros versículos de Gálatas 3, onde eu vou ser Paulo e você vai ser um Gálata que está ouvindo isso. E você vai me responder as perguntas que ele está fazendo ali para a galera. Pode ser? Bora. Bora. Calma que eu tenho que internalizar a raiva, mano. Gálata, insensato, mano. Quem que te enfeitiçou, mano? Quem tá falando essas coisas pra você aí? Foram os seus companheiros aí, que não estão levando a palavra a sério. Aquela turma lá dos judaizantes lá que estão falando, né? Que tem que seguir os bagulho lá e tudo mais, né? Falaram que tem que seguir essas leis aí, tudo. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto ali, crucificado? Vocês já não sabem disso? Ah, eu sei, mas eles falaram que era de outro jeito, que tinha que ser justificado pela lei, e aí a gente foi junto com eles. Tá, calma aí. Então, ó, versículo 2. Eu gostaria de saber apenas uma coisa, mano. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou pela fé que vocês ouviram que Jesus morreu por vocês? Pela fé que nós ouvimos, mas eles estavam pregando de uma outra forma pra gente, a gente aceitou. Tá, não, então vamos continuar conversando. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado todo esse trabalho pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio, mano, pela lei? Ah, é mais fácil, né? Pelo esforço próprio, eu consigo chegar mais rápido, né? Será que foi inútil? Foi inútil vocês sofrerem tantas coisas, perseguição, um monte de coisa contra os cristãos? Foi... Não precisa responder. Se é que foi. Né? Me diz só mais uma coisa. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Pela fé. Tá. Então agora você fica quietinho aí no seu canto, antes que eu dê um tapa na sua cara. A gente vai continuar conversando. Só ouve.
Só depois, no final, você vai me dizer que caminho que você vai andar, tá bom? Beleza. Um voluntário. Olha só! Continuamos com você, Gálatas. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E sejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas, assim, os que são da fé são abençoados, juntamente com Abraão, homem de fé. Tá bom, tá bom. Então aí a gente está vendo, né, lembrando aqueles versículos que a gente já leu antes, que Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça, né? E essa promessa que Deus tinha feito para ele, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Aqui, agora a pergunta que eu faço. A lei veio antes ou depois de Abraão? Não sei. Veio depois? Ele que escreveu. Põe a roleta. Põe a roleta? Vai na roleta? Eu acho que é depois. Jéssica, a lei veio antes ou depois de Abraão? Ó, a gente estava discutindo isso. A gente está discutindo isso, eu acho que veio. Depois. Foi Foi com Moisés? Não, pera, ela que tem que responder, parceiro. Cadê? Tava aqui, né? A gente falou de Abraão, então, 430 anos depois da lei que Moisés tinha dado, né? Então, a gente já começa a argumentar aqui, né? A gente está dizendo, então, na Escritura, claramente que Abraão ele foi justificado pela fé que ele tinha em Deus. Só que a lei veio muito depois de Abraão. Como que ele teria sido justificado pela lei, então, se ele viveu ainda antes da lei? Né? Como que essa lei pode justificar alguma coisa? O próximo voluntário escolhido aqui, o Ícaro de novo. Gente, tá só caindo as mesmas pessoas. Ícaro. A roleta tá com tchutchu. Ícaro. Oi. Lê aqui pra gente o de 10 a 14 que tá na tela. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que diante de Deus é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem pratica essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse até os gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante a fé. Tá. Aí já tá falando umas coisas que pode ficar um monte de informação meio confuso, mas a gente vê aqui tudo grifado, alguns versículos que a gente já tinha visto. Você vê Paulo como ele estava tentando argumentar com eles, usando a própria lei ali do Antigo Testamento para mostrar para eles que ele não estava falando besteira, sabe? Tentar embasar tudo aquilo que ele estava querendo dizer. Mas vamos pegar aqui para falar principalmente de dois versículos que ele cita aqui. Ó. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei, e quem praticar essas coisas, as leis, por elas viverá. Tipo, perguntar por que maldito aquele que não praticar, né? Por que eles estão embaixo de maldição? As pessoas que estão aí, não persistem, que não estão aí que estão embaixo desse jugo de tentar ser justificado pela lei. Para falar por que, eu queria mostrar uma outra coisa aqui. Ó. Esse carinha aqui, o nome dele é A.J. Jacobs. Né? E ele se comprometeu aí uns anos atrás a passar um ano inteiro seguindo à risca, ponto por ponto,
todas as leis que ele encontrou na Bíblia, todas aquelas malucas que a gente vê no Antigo Testamento, ele disse que iria passar um ano inteirinho seguindo todas elas à risca. Olha o que aconteceu com o cara. Ele deixou a barba crescer, pegou uma ovelha, sabe? Ele virou um cara bem esquisito, diferente, tentando viver um ano inteiro seguindo à risca todas as leis que tinham na Bíblia. E ele escreveu um livro sobre isso, ganhou muito dinheiro e tal. Eu quero mostrar para vocês só alguns segundos aqui de uma palestra dele, o que ele diz no final, depois que ele terminou isso daí. Se ele conseguiu, se ele não conseguiu, o que ele tirou disso. Confirma para mim se vocês estão ouvindo o som do computador. Estão ouvindo? Não? Temos um problema. E pior que eu não sei resolver essas coisas. Não estão ouvindo, né? Tira o fone. Oi? Tira o fone, tenta sem o fone, desconecta o fone, depois conecta de novo. Para mim aqui aparece ele no frame, né? No quadro por quadro. Tá, vocês conseguem ler a legenda? Tá, lê o que ele vai falando aí, eu vou falando. A partir de agora. Eu finalmente aprendi que deverá selecionar e escolher. E essa eu aprendi porque eu tentei seguir tudo da Bíblia e falhei miseravelmente. Porque você não consegue. Você precisa selecionar e escolher. Qualquer pessoa que segue a Bíblia irá selecionar e escolher. A chave é selecionar e escolher as partes certas. Tá, a gente já vai discutir se o que ele falou aí faz sentido ou não. Mas aí é um carinha, ele não é cristão, lógico. E ele diz, então, que ele tentou se comprometer a viver um ano seguindo a pé da letra, literalmente tudo que a Bíblia dizia, e a conclusão que ele chega no final é que é impossível. Ele não conseguiu, que ele chegou a hora que ele estava simplesmente escolhendo o que ele ia fazer e o que ele não ia, porque ele não conseguia, mano. E ele diz em outra palestra também, tipo, nem os fundamentalistas, nem os mais radicais que dizem seguir, eles também não seguem. Que todo mundo acaba meio que fazendo uma parte e outras não. Ninguém consegue. Por isso que a gente vê aqui dizendo, maldito todo aquele que não persiste em praticar em todas as coisas escritas no livro da lei. Por que é maldito? Porque por causa desse próximo versículo aqui também, quem praticar essas coisas por elas viverá. Quem quer viver embaixo do jugo da lei tem que viver por isso, mano. Tem que conseguir cumprir tudo, mano. E ele diz, maldito aquele que não persiste, que não consegue. E, na verdade, simplesmente ninguém consegue. Eu vou pegar uma outra pessoa aqui. Mano, tá viciado esse negócio aqui. Sério. Vem, Fer. Fernando? Roda mais um, aí vai sair outra pessoa diferente aí. O negócio tá viciado. O Rodrigo tá sem som, né? Tá sem som, Rodrigo. Ih, tô viciado mesmo. Tira. Rafa, aí sim. Vai pra ler? É. Tem bastante texto pra ele ler. É mesmo? É. Eita, aí? Acho que ele nem tá aqui, acho que saiu. Manda a Emite mesmo. Manda da Emite, da Tainá, quem mais aí que não leu ainda? Alô? Eu leio, então, eu leio. Dei. Dei. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de retificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isso. A lei, que veio de 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa.
Ok. Então, quem era o descendente? Pode continuar você mesmo, Tainá. Você que eu... É Cristo. Para quem que era a promessa? Ai, meu Deus. Abraão, Abraão e ao você seu falou também, descendente. ao seu descendente, que era Cristo. Cristo. Então, ele começa a apontar aqui que a promessa de Deus, a lei, ela não estava apontando diretamente ali para o povo judeu, né? Para aquela galera que estava achando que a lei era deles. Ele começa a dizer aqui que a promessa estava apontando para Jesus. A promessa, a lei estava de alguma forma ali apontando para Jesus, que era para ele. Então a gente pergunta, a lei então não servia para nada? Para que servia de fato essa lei então? Qual que era de fato a utilidade dela? Para que serviu a tal da lei? Volta na Bia. Foi a primeira, né? Bia, tá aí? Bia, não tá aí? Ah? Não sei. Vamos ler aqui essa próxima. Essa próxima, a resposta está aqui nesse próximo slide. E aí? Bia, tá conseguindo ler? Transgressões até que viesse ao descendente a quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Aqui ele está explicando para que Deus deu essa lei, então. Você consegue pegar aqui? No comecinho e no final. Para mostrar que ninguém consegue. Tem que ter fé. Qual era o propósito da lei? Foi acrescentada? Só era para isso. Não, a lei foi acrescentada por causa das nossas transgressões, ali o texto diz. Por causa do nosso pecado. Então, se você não tem pecado, você consegue cumprir as leis. Então mostra que você não consegue cumprir as leis. Não é isso? Só, tipo, só Jesus é perfeito. Só Jesus consegue. Tá esperando alguém responder, Léo? Eu estou esperando a Bia responder. Eu não respondeu aqui. A gente respondeu. Então, eu vi que vocês já responderam aí. Aqui ele coloca, né, qual foi o propósito da lei, por que ela foi colocada, então? Né, se Paulo está aí argumentando que ela não servia para salvar, tá metendo louco aí nos caras que estão falando dessa lei, mas para que serviu de fato a lei? Para qual foi o propósito? Para que foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E no final ela diz, a Escritura encerrou, a Escritura, isso é a própria lei ali, colocou tudo debaixo do pecado, colocou todo mundo debaixo do pecado. O que isso quer dizer, gente? Vamos pensar no que significa, por que se cria uma lei? Por que se cria uma lei? Tipo, sempre tem um propósito, assim, para todas as leis que são criadas, assim, não só na Bíblia, mas qualquer coisa, sempre tem um propósito para as leis que são criadas. E aqui ele diz por que essa lei aqui foi criada. Ela foi colocada porque o povo era pecador. Que é o que diz aqui no começo. Foi acrescentado por causa das transgressões do povo. Foi acrescentado porque, vocês são pecadores, vocês precisam de uma lei aí para cuidar do negócio, mano, porque não dá. E aqui no fim também, porque para mostrar também ao mesmo tempo que todos eles são pecadores. A Escritura
As leis, quando elas chegam, elas mostram que todos eles são pecadores. Por quê? Porque o carinha tentou lá fazer e não conseguiu, porque ninguém conseguia seguir essa lei. Ela mostrava, então, que todo mundo tinha pecado. Mas agora eu queria saber qual que é essa... O que de fato, eu quero chegar numa coisa que ninguém aqui me falou, o que de fato é essa lei? Se ela mostrava que todo mundo era pecador, se ela colocava todo mundo debaixo do pecado, o que era essa lei? O que ela revelava, o que ela refletia, o que ela mostrava? Assim? Qualquer um pode responder agora. Ninguém consegue? Bora, gente, responde aí. Pera, Léo, repete. O que essa lei revelava? O que ela mostrava? Assim? Tipo, se a lei ela colocou e mostrou que o povo era pecador porque ninguém conseguia fazer as coisas que aquela lei dizia, o que essa lei estava revelando? O que ela mostrava? Mostraram que era contra a Deus. E quem foi que deu essa lei? E, ó, o ponto que eu quero chegar aqui é esse daqui. Ó. O que era a lei? Se ela mostrou que todo mundo era pecador, o que essa lei revelava? A lei, ela manifesta o caráter de Deus. Ela manifesta quem que é Deus. Ela manifesta tipo, o que ele é. Assim. Na lei, Deus revela o que é santidade. Quando ele fala não dará falso testemunho, né, que não é para mentir, é porque Deus é verdade. Né? O próprio caráter dele ele é oposto à mentira. Então, quando você mente, você está ofendendo a natureza de Deus. Né? Quando Deus fala para você obedecer às autoridades, né, que nem a gente leu ali que a quem fosse seria executado, quem desonrasse o pai e a mãe, é porque aqui Deus, ele é autoridade, ele estabeleceu as autoridades, e ele quer mostrar que a transgressão, o pecado, e pecado significa literalmente transgressão da lei, ela causava morte. Então ali causava literalmente a morte, porque era para o pessoal entender. A lei, ela era literalmente uma revelação de Deus, era revelação de, tipo, ó, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, é uma revelação dele mesmo ali naquelas palavras. Só que aí a gente se encontra em certas coisas, em certas confusões, como por que fala que eu não posso usar, que a gente não posso usar um tecido com dois tipos de, não posso usar uma roupa com dois tipos de tecido diferente. Se ninguém souber, vai vendo disso. Ou eu. Da onde que vem? Eu queria falar desse ponto importante aqui, que muita gente tem dúvidas, né? Da onde que vem essas coisas? Da bom Deus, a lei reflete o caráter, né? É uma manifestação, assim, uma revelação do próprio Deus. Mas por que tem essas coisas loucas entre aspas? Por quê? Uma pergunta para mim? Bom, um de cada vez. Cri. Bom, a lei, como eu falei, toda ela vai revelar o caráter de Deus de alguma forma. E até essas coisas malucas, todas têm uma essência assim, do caráter de Deus também. Por que eu não posso usar uma roupa que tem duas coisas diferentes, dois tecidos diferentes? Porque às vezes a pessoa olhava e ela falava, mano, eu tô de um jeito diferente, assim, minha roupa não tá completa, eu não sou íntegro. Tem uma lei lá que fala que você não pode cozir o cabrito no leite da própria mãe. Também tem um propósito de revelar o caráter de Deus, assim, ou porque tipo, eram práticas que outros povos faziam e que Deus queria que aquele povo fosse diferente, que vale até hoje, né, a gente não se contaminar com a cultura, ou porque tem uma interpretação também que diz que tipo, o leite da mãe é a vida, né, leite da mãe simboliza a vida. E o cabrito morto sendo cozinhado no leite da própria mãe é tipo, você está misturando a vida com a morte, tipo, não misture a vida com a morte, sabe? Então, toda lei, de alguma forma, ela revela o caráter de Deus de alguma forma, tipo, não na literalidade, mas na essência dela, ela revela o caráter de Deus. E como esse era o ponto que eu queria chegar, a lei, ela revela, essa lei ali, ela revela todo o caráter de Deus, é por isso que Jesus pôde falar isso daqui. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los. Por que ele foi o único que conseguia cumprir? Porque a lei era a própria natureza dele também. Né? A lei, ela tinha... Vamos continuar aqui. Vou pegar outra pessoa. Olha o cavalo.
Desculpa, eu não consigo não rir. Vamos lá, Gálatas. Gálatas 3, 23 a 25. Vou ler na Bíblia aqui, porque como tá cortando a tela aqui, não consigo ler. Tá bom. 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Já passei. Desculpa aí. Tá bom. Aio, para quem não sabe, é aqui na tradução que tá como tutor, né? Era tipo um escravo que eu... Guardião. Era um guardião, né? Tipo, um servo que ficava cuidando das crianças, ensinava elas até que elas tivessem maturidade para sair. E para que servia essa lei, então? Ela servia ali, ele coloca essa figura da lei como se fosse um professor, né? Um tutor que ia cuidar do povo, encaminhar eles, né? Até que chegasse a pessoa que iria cumprir elas de verdade, né? A lei, ela tinha esse caráter negativo, né? Ela dava uma lupa sobre o pecado, né? Mostrava que vocês são todos pecadores, vocês têm todo pecado, mas ela também tinha esse papel positivo. Ela foi tipo um professor muito rigoroso que manteve Israel na linha até a vinda de Jesus, né? Até que eles conseguissem ver, olha, esse cara aqui cumpriu o que ninguém conseguiu cumprir, né? Ela servia para mostrar tudo isso, todas as consequências do pecado, né? O sacrifício de animais, eles simbolizavam para o sacrifício de Jesus, né? A lei, ela funciona para isso, ó, declarar nossa culpa, conduzir-nos até Cristo e orientar-nos em uma vida de obediência. No entanto, a lei não pode nos salvar, e esse é o ponto principal de Paulo aqui. Daí, a gente tem que fazer uma... Vou gerar aqui para uma pessoa. Marcelo, o que dizemos então? O Antigo Testamento foi abolido, completamente abolido. As leis não valem absolutamente nada. Não tem nada que a gente possa tirar dali. Acho que o Marcelo caiu aí, viu? Ih, caiu? Não tá mais? Caiu. Então... não é possível, mano. De novo. Ah, não. Quem que não foi? Quem que não foi aqui? A Naimite. Naimite. Vamos lá, Naimite. Gente. O Antigo Testamento foi abolido, completamente abolido. Tipo, a lei não vale absolutamente nada. Não tem nada que a gente possa tirar de bom dali de alguma forma. Não. Oi? Eu acho que não. Fala pra minha mãe que eu não respondi. Oi? Desculpa, gente, a mãe me chamou aqui. Eu acho que não foi completamente abolido. Por quê? Porque, assim, nós somos justificados pela fé agora, certo? Uhum. Mas também tem muita coisa que agrega para que a gente viva de maneira correta. Padrão. Então, de Então, fato... acho que por isso não foi totalmente abolido. Na verdade, realmente assim, a lei, ela não foi, que a literalidade da lei, ela não foi, né, mas ela foi, mas tipo, é esse argumento que Paulo tá falando aqui, ó, tipo, não é que ele foi abolido, é que às vezes o pessoal faz uma dicotomia de a lei e a graça, né, tipo, no Antigo Testamento eles eram salvos pela lei, e no Novo Testamento eles eram salvos aí pela graça, pela fé em Jesus. E Paulo tá argumentando aqui que nunca foi assim, que nunca teve essa diferença. Sempre foi a fé, sempre foi a graça de Deus. No Antigo e no Novo Testamento sempre foi a mesma. Por isso que ele está lá falando de Abraão, olha, ele foi justificado mesmo antes da lei, sabe? Nunca tem uma diferença de salvação pela lei, no Antigo Testamento, salvação pela graça. No Novo, sempre foi a graça durante toda a história. E aí que a gente pega essa pergunta, o Antigo Testamento foi abolido? Primeiro que nunca nem teve, se a gente for dizer, uma salvação pela lei de fato, né? Mas é que a gente consegue tirar essas coisas, né? A essência da lei toda vem de Deus, a gente consegue entender. Mas é que esse novo pacto, essa nova aliança, né? Essa nova que é baseada na fé, na fé em Jesus, ela é muito superior à antiga. Ele vai falar isso em outras cartas também. Enquanto a antiga era um faça, não faça, agora na nova vai ser um seja.
né? Através do Espírito Santo aí é que ele vai fazer a gente ser. Deixa de ser um negócio que as pessoas ficam só vendo o que elas estão fazendo ou não fazendo e começa a se tornar um negócio onde elas estão sendo transformadas por dentro pela fé lá em Jesus. Quem está arriscando o negócio aí? Sim, não. E por isso também que Jesus pode falar, isso daqui, né, é o finzinho ali da continuação daquele trecho que a gente leu aquela hora, né? Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. E aí a continuação aqui, eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado... Ô, gente, para de zoar aí. É sério, bagulho, não zoa não. E ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Então, o próprio Jesus, ele vem e fala, a lei, ela tem completa validade, mas que lei? É de eu apedrejar, adulterar na rua? Não, é a lei da essência daquilo que Deus queria falar quando ele deu aquela lei. Isso nunca deixou de ser verdade. E agora... 26, 29, né? Não, tá. Vou escolher alguém para ler isso aqui, porque a pergunta vai vir depois. Não, desculpa, não vou escolher outra pessoa. Não dá, desculpa. Isso é amor. É só porque eu pus a foto do cavalo, mano. Só por causa disso. Vamos lá, Lucas. Vamos ler esse trecho, depois tem uma perguntinha quentinha para você. Finalzinho. No finalzinho do capítulo, né? São os últimos versículos. Pode ler aí? Mas ele vai colocar de volta. Lucas? Lucas? Não tá aí? Ele tá aí? Manifeste-se, Lucas. Opa, perdão, desculpa. Qual é a pergunta que deu ruim? A pergunta vem depois. Agora você tem que ler esse trecho aqui. Tá. E daí depois você já continua aí que você vai responder a próxima pergunta. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Show. A pergunta que eu vou te fazer é sobre essa parte aqui. Não judeu nem grego, né? Homem nem mulher. Então a pergunta é, então pode ideologia de gênero, Lucas? Eu acredito que não. Acho que não é isso que o texto está falando, né? Com certeza não é isso que o texto está falando. Não, homem e mulher, que ele está falando aqui é que em Cristo, mano, há uma igualdade, né, uma igualdade espiritual perante Deus, né? Não é que o homem vai deixar de ser homem, a mulher vai deixar de ser mulher, né? O judeu, o grego, o homem vai continuar sendo homem. Mulher, se você nascer mulher, você vai ser mulher pro resto da sua vida, não importa o que você pense. Então, aqui o que ele está falando é de verdade de que em Cristo, então, com esse mesmo espírito em cima dessa mesma justificação pela fé, é uma igualdade. Todos são descendentes de Abraão e todos são herdeiros junto com Jesus dessa promessa que Deus fez lá para Abraão, mas que também era direcionada para Jesus e que ele faz da gente herdeiro junto com ele dessa promessa que fez lá para Abraão e para ele também. Ele olha para todos nós, recebe todos nós igualmente. Não pode ideologia de gênero. E, enfim, que eu queria... Será que eu não coloquei a última pergunta? Que eu queria terminar, então, com essa frase aqui de João Calvino, né? Andar no Espírito não é rasgar a lei, mano, mas é ter a lei gravada no coração. No último estudo lá, o César falou, né, sobre, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? A gente já tinha entrado nessa parte de que Jesus é a fé dele, né, que vem transformando a gente por dentro. Eu queria explicar bastante hoje sobre essa questão do que de fato é essa lei que ele tanto fala nesse capítulo aí, que é tão difícil de entender, né? Não é uma lei que parece que ele está argumentando o tempo todo contra ela, mas ele está argumentando, na verdade, contra a justificação
pela lei. Não é que ela não tenha nenhuma validade, né? Andar no Espírito não é rasgar a lei, mas é ter a lei de Deus ali gravada no coração. Então, a última pergunta para todo mundo. Fé ou lei? Que aqui na minha Bíblia o título desse capítulo é Fé ou Lei? É. Eu diria os dois. Lei. Lei. O cara não entendeu nada. Não entendeu nada. Fé ou lei? Os dois, de certa forma, né? A justificação é pela fé, E o mas vamos padrão é dizer, pela lei. e a santificação é pela lei, vamos colocar assim, né? O padrão de Deus é pela lei. Então eu não acho nem certo esse título que está na minha Bíblia aqui, fé ou lei, os dois, né? Que é o que o Tiago vai falar lá em Tiago capítulo 2, né? A fé sem obras está morta, né? Tipo, não adianta você ter fé se você também não obedece aos mandamentos de Deus. E, então é isso aí. É isso aí, galera, isso aí que eu peguei. Quis fazer um esquema bem que eu achei que seria parecido com o que Paulo fez, né? Tipo, quando eu li esse capítulo, eu vi que ele faz é um jogo de perguntas com eles, né? Uma argumentação ali, vai uma pergunta e resposta, e aí, vocês estão entendendo isso? E aí, vocês estão entendendo isso? Tentei fazer aí uma brincadeira para tentar pegar o mesmo esquema que ele estava fazendo, e espero que tenha ficado claro aí. Somos justificados pela fé, mas também não rasgamos a lei. A lei também tem essa importância na nossa justificação. A gente não pode colocar as nossas obras, né, e obediência acima da nossa justificação pela fé, porque isso jamais, jamais é que vai ser capaz de nos salvar. E o carinha lá do vídeo que eu mostrei, ele erra numa parte muito grande, assim, naquela parte que eu mostrei, porque ele falou que ele fala que ele percebeu que não dava para seguir tudo, que ele não conseguia, que ele falhou miseravelmente, que ele tinha que escolher, né? Ele chega na conclusão certa, né? Tipo, mano, não tem como, mas a solução dele é completamente errada, mano. Tipo, já que não dá, eu vou só escolher o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Só Não, o que eu essa não é a gosto. solução. Oi? Vou escolher só o que eu gosto. Só o que é mais fácil. É isso que ele fala mais pro final do vídeo mesmo. Tipo, vamos escolher o que é bom, amar o próximo, mas não vou escolher qualquer outra coisa que seja ruim, sabe? Quando a solução teria, mano, se você não consegue, vai pra Jesus, cara. Vai pro cara que conseguiu, cara. Simplesmente, mano. Simplesmente. Não é pra ser um peso, tipo, você não consegue, então faz um e não faz outro. Cara, você não consegue, então vem, aceita o chamado daquele que conseguiu. Pra ele te ajudar a conseguir também. É isso aí. Amém. Valeu, Leozinho. Ora aí, então, por nós, para que a gente entenda essa mensagem aí e que Deus possa estar falando aos nossos corações nessa semana aí. Que sábado nós teremos de novo nosso estudo aí, online. Cada sábado tem uma pessoa diferente falando, cada dia tem uma pessoa diferente falando. Então, terça, quinta e sábado, os nossos encontros aí. Olha aí, Leozinho, pra gente. Tá bom. Grandioso Deus, Pai, nossa presença chegamos através de Jesus, Deus, para te agradecer por esse nosso momento que a gente esteve junto, Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor planejou tudo isso, Deus, o Senhor sempre foi um Deus de graça, Deus, o Senhor não é um Deus que nos larga dos nossos pecados, Deus, o Senhor é um Deus que coloca até essas leis, essas coisas, para que a gente veja o quanto nós necessitamos do Senhor, para a gente ser capaz de fazer alguma coisa. Deus, nos livra de tentar salvar nós mesmos pela nossa obediência, qualquer coisa, Deus, pelos nossos atos, mas que nós tenhamos sim um empenho, Deus, para estarmos nos santificando, Deus, cada vez mais com a ajuda do seu Santo Espírito, Deus, e que a gente possa ter a confiança da nossa justificação, da nossa salvação no Senhor, que foi aquele que realmente cumpriu todo o padrão perfeito de Deus Pai e nos chama para estar sendo parte da sua herança, Pai, junto contigo. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por tudo isso, que essa palavra penetre fundo nos nossos corações, Deus, e nos transforme. Deus. Nos ajuda sempre a ter a confiança da nossa fé no Senhor e também o coração disposto a crescer, a obedecer cada vez mais a sua lei, aos seus mandamentos. Em nome de Jesus, Pai, transforma cada um dos nossos corações para segundo a sua plena e incrível vontade, Pai. Amém. Sei que os teus olhos sempre atendem
pensamentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Oh, 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 oh. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. E eu, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, 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 Valeu, galera. Deus abençoe vocês aí e até sábado nós estaremos de volta. Um, dois, três, quatro.